Fala aí galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Renato e eu tô aqui para falar de um assunto que é considerado por muitos como sendo um assunto chato, mas que é de extrema importância na vida de cada um. Eu tô aqui para falar de política. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você por estar assistindo o vídeo e dizer que meu intuito aqui não é de dar uma aula sobre política, mas sim mostrar para vocês de forma resumida como funciona a política no país. Pois eu acredito que a maioria das pessoas que participam do processo político brasileiro votam em seus representantes sem a mínima noção de como funciona o mesmo. Para começar, nós precisamos deixar bem claro que o Brasil é uma república federativa presidencialista. República porque o cargo ocupado pelo chefe de Estado é eletivo e temporário. Federativa porque cada um dos seus estados possui sua própria autonomia política. E presidencialista porque o cargo de chefe de Estado e de chefe de governo são exercidos pela mesma pessoa, ou seja, pelo presidente. Também é preciso deixar claro que o poder do Estado brasileiro está dividido entre três órgãos independentes e harmônicos entre si, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O primeiro deles, o Executivo, é responsável por governar o povo e administrar os interesses públicos de acordo com as leis previstas na Constituição Federal. Ou seja, como o próprio nome pressupõe, este poder é responsável por executar as leis já existentes e de implementar novas leis de acordo com a necessidade do Estado e do povo. O segundo órgão que compõe o poder do Estado brasileiro é o Legislativo, cuja função principal é elaborar leis que regulamentam o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e privadas, além de atuar também como órgão fiscalizador do Poder Executivo. O terceiro e último órgão que compõe o poder do Estado brasileiro é o Judiciário, responsável por interpretar as leis elaboradas pelo Legislativo e sancionadas pelo Executivo, além de ser responsável também pela garantia e defesa dos direitos individuais, coletivos e sociais na resolução de conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. Agora vamos ver na prática como funciona o sistema político brasileiro. Vocês lembram quando eu falei que o poder do Estado brasileiro está dividido entre três órgãos independentes e harmônicos entre si? Então, o que eu quero dizer com isso é que para garantir a efetiva democracia no país, faz-se necessário que cada um desses poderes atuem de maneira autônoma e conjunta, sem nenhum se sobrepor ao outro, estabelecendo uma relação mútua de dependência e fiscalização. Se cada um desses poderes dependem um do outro e não são maiores uns do que os outros, por que tudo o que acontece de ruim é atribuído ao presidente, é atribuído ao governador, é atribuído ao prefeito? Ou seja, é atribuído ao poder executivo. No mínimo, essas responsabilidades deveriam ser divididas entre os poderes. Vocês concordam? O fato é que já está enraizado na mente da maioria das pessoas de que quem manda no país é o poder executivo. Elas não conseguem ver o legislativo como órgão capaz de auxiliar o executivo no desempenho de suas funções, muito menos como autoridade para discordar e mudar atos do executivo. Se o executivo pudesse fazer o que quer, isso aqui não seria uma democracia. Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que um determinado projeto de lei que tenha sido apresentado, votado e aprovado pelo Congresso tenha sido encaminhado ao presidente da República para ser sancionado. Se o presidente da República manifestar sua concordância com o projeto, ele irá sancioná-lo, tornando-o lei. Mas caso ele discorde com o projeto, ele irá vetá-lo e encaminhar novamente ao Congresso Nacional para ser apreciado numa sessão conjunta com deputados e senadores. Se ainda assim a maioria absoluta dos deputados e senadores forem a favor do projeto, eles derrubam o veto do presidente e promulgam a lei mesmo sem essa ter sido sancionada. Aí eu te pergunto, o presidente manda em alguma coisa sozinho? A verdade é que não importa quem seja o presidente, quem seja o governador ou quem seja o prefeito. Enquanto as pessoas não tiverem noção de como funciona a política no país, elas vão continuar tratando o legislativo e o judiciário como se fossem poderizinhos secundários, como se fossem poderes sem muita importância, buscando os culpados pela grande merda que é a política nacional, sendo que na verdade a culpa começa em mim, a culpa começa em você que não soube votar direito. Infelizmente, a maioria das pessoas não conhecem o poder que o voto tem, muito menos compreendem a importância da política em suas vidas.
O voto, galera, é uma conquista do povo e deve ser exercido com responsabilidade. Então, que nessas eleições você possa votar com um pouquinho mais de consciência. Procure saber quais são as ideias e propostas do seu candidato e o nível de comprometimento dele com a causa. Procure saber também sobre seus antecedentes. Pesquise sobre a vida dele, mas pesquise por meios próprios. Não dá muita trela para a oposição não, porque a oposição é foda. Valeu, galera. Fui.